Então, bom dia a todos. Estando composto o egrégio plenário, com a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão. Meus cumprimentos aos eminentes colegas, doutor procurador, e aos nossos servidores. E eu submeto à aprovação a ata número 8.135, que é de 6 de maio de 2014. Caso não haja alguma solicitação da palavra para retificação, diante do silêncio, eu declaro aprovada. Anuncio que será adiada a pedido do eminente relator para ser julgado na sessão do dia 13, terça-feira. O 5 da pauta é o processo 49.923, prestação de conta anual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, requerente Carlos Gomes Bezerra, presidente regional do PMDB. Então, ficará para a próxima terça-feira. Em julgamento, que será feito em bloco, por tratar de matéria semelhante, é o 1, 2, o 3 e o 4 da pauta. O 1, processo 43.509, o 2, 43.169, o 3, 42.817 e o 4, 41.870, que é recurso eleitoral de prestação de conta de candidato a cargo vereador. O 1, recorrente é o Vitor dos Santos. O 2 é a recorrente Janete Rosa Dias Fernandes. O 3, o recorrente é Durvalino Bersani. E o 4, o recorrente é Aleilson Martins de Almeida. Todos da relatoria do eminente membro, doutor Pedro Francisco da Silva, a quem concedo a palavra. Recurso eleitoral interposto por Aleilson Martins Almeida, candidato a vereador em Colniza, eleições de 2012, contra a sentença que julgou desaprovadas suas contas de campanha. Devidamente intimado do relatório preliminar, o candidato deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação. As irregularidades apontadas nas contas foram as seguintes: omissão na entrega das prestações parciais, não preenchimento do campo destinado à assinatura do administrador financeiro da campanha, ausência dos canhotos de 2 recibos eleitorais utilizados, doações estimáveis em dinheiro provenientes de terceiros, sem que a doação seja produto do patrimônio ou da atividade profissional do doador. O valor dos recursos próprios do candidato superou o limite de gastos em R$ 1.849,50, inconsistências no confronto entre as doações declaradas nas contas do candidato e as informações constantes nas contas dos doadores, outros candidatos, partidos e comitês, realização de despesas após a data da eleição, existência de despesas pagas em espécie sem a apresentação do respectivo recibo ou nota fiscal do serviço ou produto adquirido. O recorrente alega que a falta de assinatura do administrador financeiro, bem como a não apresentação das contas parciais, são meras irregularidades formais. Sustenta que, em relação à ausência dos canhotos dos recibos eleitorais emitidos na campanha, trata-se de recursos obtidos de origem lícita, fato que supre a falta. Afirma, quanto à ausência das notas fiscais das despesas pagas em espécie, que se trata de falha que não compromete o julgamento regular das contas, até porque os gastos foram devidamente indicados nos demonstrativos. Sustenta que não houve realização de despesa, mas apenas pagamento posterior à eleição de despesa contraída antes do pleito. Requer a reforma da sentença para que as suas contas sejam julgadas aprovadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do apelo, é o relatório.
Colho do outro parecer? Mantém os pareceres. Mantidos os pareceres, retorna a palavra a Vossa Excelência. Adotei esse caso como paradigma dos demais, tendo em vista que ele é um pouco mais amplo que os outros. Mas, enfim, os casos são idênticos. A sentença não merece reparos. Em primeiro lugar, o recorrente afirma que não teria realizado despesa na data 18 de outubro de 2012, após a eleição, consistente na compra de combustíveis e lubrificantes do fornecedor Kruger e Rios Limitada no valor de R$ 350. Afirma que apenas quitou a despesa no dia 18 de outubro, mas teria contraído a dívida antes da data do pleito, o que é lícito. Ocorre que essa despesa com combustíveis e lubrificantes no valor de R$ 354 é mais uma daquelas sobre as quais o candidato não trouxe a respectiva nota fiscal do produto ou serviço. Aliás, o candidato não trouxe nenhuma nota referente às suas despesas de campanha declarada nas presentes contas. Ora, seria exatamente a nota fiscal emitida pelo fornecedor do produto o documento possível de comprovar a alegação de que a compra teria sido realizada antes da data da eleição. O argumento do recorrente se restringe a uma mera alegação desprovida de prova. O artigo 42 da Resolução TSE que cuida do tema é claro em indicar como obrigatória no tocante aos gastos da campanha a candidato a apresentação da nota fiscal do produto ou serviço emitida em nome do candidato, inclusive com a indicação do número de inscrição do CNPJ. O candidato não trouxe documento fiscal referente a nenhuma das suas 4 despesas de campanha. O mesmo se diga em relação à ausência de 2 recibos eleitorais utilizados. O candidato foi devidamente intimado para a apresentação dos canhotos dos recibos, o que é possível na forma do artigo 40, parágrafo 1º, a linha C da Resolução TSE. Mas o candidato não atentou ao chamamento da Justiça Eleitoral. Não há fundamento no argumento de que se trata de recibos eleitorais referentes a receitas de origem lícita, o que tornaria de menor importância a inconsistência apontada. Em verdade, é o recibo eleitoral que prova a ocorrência e a licitude da arrecadação, não o contrário. Sem o canhoto dos recibos eleitorais utilizados, o demonstrativo dos recursos arrecadados se torna uma mera folha impressa. Conclui-se, por tudo, que subsistem ainda pelo menos 2 irregularidades graves nas contas do recorrente: a ausência dos documentos fiscais referentes às suas despesas de campanha, todas elas, e falta de apresentação dos canhotos dos recibos eleitorais referente a 2 receitas obtidas pelo candidato. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, nego provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Doutor Lídio Modesto. Também com o relator. Desembargadora Maria Helena. Com o relator. Doutor José Luiz Brazac. Com o relator. Doutor Samuel. Com o relator. Então, o tribunal, unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, e em consonância com o parecer oral. O 6 da pauta é o processo 2.343, habeas corpus, pedido liminar, efeito suspensivo, trancamento da ação penal, referente ao processo número 5083, 2013, 6.11.0057. Impetrante Josimar Loula Filho, paciente Antônio Francisco de Carvalho, João Bosco de Arruda, Deroci de Matos. Doutor Samuel é o relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Josimar Loula Filho em favor de Antônio Francisco de Carvalho, João Bosco de Arruda e Deroci de Matos, contra ato do juiz da 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga, que recebeu a denúncia promovida contra os pacientes na ação penal número tal. Narra exordial que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público contra os pacientes em face do suposto cometimento dos crimes previstos no artigo 349 e 353, ambos do Código Eleitoral, ou seja, falsificação do documento e fazer uso indevido desses documentos.
pois teriam os denunciados ora pacientes inserido assinaturas falsas para fins eleitorais em lista de apoiamento para a criação de partido político, ou seja, do PSD, na cidade de Paranatinga. O impetrante alega que a denúncia é inepta por dois motivos. Pelo erro de tipo, pois aduz que o tipo penal não é o 349, sim o previsto o 350, de que trata de falsidade ideológica, e pelo fato de que a denúncia não individualizou as condutas de cada um dos denunciados, sendo impossível que os três tivessem cometido os mesmos crimes. Sustenta que houve erro no procedimento do cartório eleitoral por não ter devolvido o processo aos pacientes, para que as divergências nas assinaturas fossem sanadas. Aduz ainda que se trata de crime impossível, uma vez que a suposta falsificação de assinaturas não alcançou o objetivo, que era apoiar a criação do PSD. Isso porque a falsificação era grosseira e facilmente perceptível, não surtindo assim qualquer efeito e, por consequência, excluindo a tipicidade da conduta. Segue a defesa, pugnando pela concessão da ordem a fim de trancar a ação penal, é o objetivo dele, por ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Liminar indeferida as folhas 42 e 46, e dessa decisão foi embargada pelo impetrante, tendo os embargos declaratórios parcial provimento, tão somente para manifestação acerca da requisição da lista de apoiamento do PSD, que foi indeferida por ausência de justa causa. Em seu judicioso parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela denegação da ordem. Entretanto, tendo em vista que os crimes prevêem pena de 1 ano de reclusão, conforme o artigo 284 do Código Eleitoral, e que nos autos da ação penal foram constadas certidões criminais negativas, opina pela expedição de ordem de habeas corpus de ofício para determinar a autoridade coatora que conceda a vista dos autos ao promotor eleitoral que oficia perante a 57ª Zona Eleitoral para o fim específico de colher manifestação quanto ao cabimento ou não da suspensão condicional do processo. É o relatório, senhor presidente. Colhe o doutor parecer. Excelentíssimos senhores desembargadores, em primeiro lugar, quanto à questão da tipificação que foi feita na denúncia, o Ministério Público entende que a alegação não procede na medida em que o acusado se defende dos fatos e não do tipo que foi atribuído, e nada impede também que posteriormente o tipo seja alterado na fase da emendatio libelli. Quanto ao segundo argumento que foi elencado para sustentar a inépcia da denúncia, o impetrante alega que ela não identifica as condutas dos acusados, mas, de fato, a denúncia diz que os réus João Bosco de Arruda e Deroci de Matos falsificaram as assinaturas dos eleitores Vicente Kiss e Dionésio Pereira do Lago na lista de apoiamento para a criação do partido, e diz que, quanto ao paciente Antônio Francisco de Carvalho, ele fez uso do documento, já que foi ele quem apresentou as listas com as assinaturas falsificadas ao cartório eleitoral. Então, também o Ministério Público entende que a alegação de inépcia sob o argumento de ausência de discriminação das condutas não procede. Por fim, quanto à questão do crime impossível, eu gostaria de destacar aqui que o crime ele se consuma, na verdade, no momento em que o documento foi contrafeito. Então, o fato de, eventualmente, as assinaturas estarem sujeitas a uma conferência posterior não exclui o crime que já se consumou no momento anterior. E, por fim, independentemente dessas considerações que vão aí na linha da denegação da ordem, eu gostaria de ressaltar aqui que a pena mínima combinada é de 1 ano, se a gente considerar aí a absorção, a aplicação do princípio da consunção. Então, por isso, o Ministério Público está opinando pela concessão do habeas corpus de ofício, para que seja analisada na origem a possibilidade da concessão da suspensão condicional do processo. É o parecer. Elaborado o parecer, retorna O a palavra. voto é um pouco longo, mas eu vou procurar resumi-lo, mas realmente eu também não vislumbro no presente feito a razão para a concessão da ordem.
Conforme diz o Ministério Público, não existe inépcia na denúncia, porque ela individualizou a conduta de cada denunciado, narrando com riqueza os detalhes como se deu a prática dos crimes, não havendo, portanto, que se falar nessa alegada inépcia de denúncia, uma vez que cumpre todos os requisitos legais previstos na legislação, e não se verificou erro no tipo penal capitulado. Afasto, portanto, a inépcia e também não é o caso de abster-se. Não é o caso de abster-se para a continuidade do processo, uma vez que estão presentes as condições da ação. Diante do exposto, eu estou em consonância com o parecer da douta Procuradoria, denegando a ordem, mas acolhendo também, em consonância com a ponderação ministerial, em razão da pena mínima, que é de 1 ano, e por constar das certidões criminais, que são todas negativas, eu estou concedendo de ofício a ordem de habeas corpus nesse sentido, para determinar a autoridade apontada coatora que conceda a vista dos autos ao promotor que oficia perante a zona eleitoral, com a finalidade específica de colher manifestação quanto ao cabimento ou não da suspensão condicional do processo. É como eu voto. Em consonância com o MP. Com o voto, doutor Pedro Francisco. Uma pergunta, eminente relator. Esse pedido de final que Vossa Excelência defere, ele foi formulado na inicial do habeas corpus ou apenas na manifestação do Ministério Público Federal? Apenas na manifestação do Ministério Público. Os pacientes pugnam pela concessão da ordem a fim de trancar a ação penal por ausência de justa causa. E isso nós entendemos que não é possível, porque a tipicidade está comprovada. Agora, o Ministério Público, em virtude do tempo de 1 ano só de condenação, e por ter certidões negativas, é que ele opina pela expedição de habeas corpus para abrir vistas ao Ministério Público, para que ele veja se há possibilidade ou não da suspensão condicional do processo em virtude desse prazo. Na verdade, a minha dúvida é só em relação ao... Eu estou denegando a ordem no sentido de impedir o prosseguimento. Certo. Então, será que não seria o caso de conceder parcialmente, então, apenas para esse fim e ficando denegado o trancamento? Bom, porque eu fiquei na dúvida com relação a uma certa contradição no final, que denega por um motivo e concede por outro. Denego o prosseguimento, mas abro vista ao Ministério Público para que ele diga se tem condição ou não da suspensão condicional do processo. Então a conclusão seria conceder parcialmente a ordem. Exato, apenas. Seria assim. Então eu acompanho Vossa Excelência. Doutor Agamenon. Doutor Lídio Modesto. Com o relator. Embaixadora Maria Helena. Então ficou como sugerido pelo doutor Pedro, concede parcialmente? Pode ser parcialmente. É que eu me perdi nesse exato momento em que fechou a sugestão ponderação entre Vossa Excelência. Eu também entendo, só por uma questão até de compreensão aqui, né? Porque denego por um motivo e concedo de ofício por outro. Então, a minha sugestão realmente, é que seja... quando eu fiz o voto, eu fiquei preocupado com essa situação. Mas como ele no pedido, ele pede a concessão da ordem para trancar a ação penal, essa eu estou dizendo, essa eu denego. Na verdade, ação poderia penal, apenas denegar a ordem e acolher o pedido do Ministério. Mas ele pede também. Eu vou dar uma oportunidade a ele, que o juiz incongruente o dispositivo. abra a vista ao Ministério Público para que ele diga, vamos propor então a suspensão condicional do processo. Então, essa vista ao Ministério Público, agora eu devolvo-lhe uma segunda pergunta. Está certo, a primeira denegou porque foi o que ele pediu e que ele não está sendo concedido. E a segunda seria lhe conceder vista ao MP
mas concedendo de ofício habeas corpus ou apenas determinando que o processo seja encaminhado ao... Eu acho que bastaria Encaminhado. uma determinação, porque a faculdade do Ministério Público Exato. do acusado Encaminhado. aceitar, né? E ainda vai ser submetido ao crivo do Ministério Público de primeiro grau para poder analisar e tal. Eu acredito que talvez denegar o que foi pedido e desde já ficar estou determinado o opinando. envio para o MP. Isso. Uma expedição de habeas corpus para o juiz, para que, caso ele queira, ou o Ministério Público. Então, denegar o habeas corpus e deferir o pedido do Ministério Público, né? É isso que é a minha Não, questão também. não é definir o pedido do Ministério Público, doutor Pedro. Eu estou concluindo aqui da seguinte forma. Um minutinho, só me perdi aqui um pouco. Tá, acolha a ponderação ministerial em razão da pena mínima. Para que o que concedendo de ofício a ordem para determinar a autoridade, que é o ator ou o juiz, que conceda vistas, ele conceda vistas ao MP perante a zona eleitoral para colher manifestação quanto ao cabimento ou não da suspensão condicional. É isso aí. Então acho que é conceder mesmo parcial, né? Porque o que Vossa Excelência fez foi acrescentar mais um pedido ao habeas corpus, agora formulado pelo próprio Ministério Público. No habeas corpus isso é possível, porque o juiz pode conceder de ofício. Então, me parece que realmente a solução melhor seria conceder parcialmente a ordem, apenas para determinar que a autoridade apontada com a atora conceda a vista, ficando denegado o pedido de trancamento da ação. Eu concordo, eu acho que a ordem dos fatores aí não altera o produto, não. Embaixador Maria Helena. Doutor José Luiz Brazac. Eu acompanho com essas considerações do Dr. Pedro. Então, Samuel foi de ofício, né? Doutor Pedro parcial. Doutor Agamenon. Também foi parcial ou... Parcial. Concessão parcial. Também? Colocando? Não é parcial. Também. Acho que é a Então, tô de mesma acordo. coisa. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, concedeu a ordem parcialmente para determinar que seja concedida vista dos autos ao doutor procurador, que oficia perante a zona eleitoral com a finalidade específica de colher manifestação quanto ao cabimento ou não da suspensão condicional do processo nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. O 8 da pauta, o embargo de declaração em recurso eleitoral. Embargante coligação fazendo mais por Alto Garças. Embargado coligação força de novas ideias. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela coligação fazendo mais por Alto Garças contra acordo deste tribunal. A decisão colegiada, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante nestes autos de representação eleitoral proposta pela coligação Força de Novas Ideias. Relembro a ementa do acórdão que transcrevo na íntegra aqui a Vossas Excelências e vou poupá-los da leitura. A coligação embargante alega que o acordo omitiu-se sobre a necessidade ou existência de dolo da recorrente em relação à divulgação de propaganda eleitoral em jornal impresso, que a embargante cumpriu todos os requisitos para a divulgação da pesquisa eleitoral, procedendo ao seu devido registro junto ao TRE, constando o valor devidamente gasto e prazo para a publicação, que o valor gasto com a propaganda
só não foi divulgado no jornal em razão de equívoco cometido pelo próprio Diário de Cuiabá, não havendo, portanto, que se falar em condenação da recorrente. Alega também que é necessária a prova da conduta dolosa para se aplicar a multa. Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, sanando a omissão apontada e, consequentemente, emprestando-lhes os efeitos infringentes para absolver a embargante da multa eleitoral imposta. A embargada, coligação Força e Novas Ideias, foi devidamente intimada para contrarrazões, mas quedou-se inerte. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição dos embargos declaratórios. Esse é o relatório. Colhe o doutor parecer. Mantém parecer. Mantido. Eu estou rejeitando os embargos declaratórios, porque considero realmente totalmente incabível. Faço as minhas considerações que eu estou colocando à disposição de Vossas Excelências e, ao final, eu estou em harmonia com o parecer, rejeitando os embargos por ausência dos motivos ou das causas que justificam a interposição do recurso. É como voto. Algum voto divergente? De acordo. Então, o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos, nos tendo voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Então, encerrada a pauta judiciária, eminentes pares, temos apenas um administrativo, que inclusive já foi colocado na antessala lá, que é a indicação do doutor Paulo César Alves Sodré como juiz da propaganda eleitoral em substituição ao afastamento da doutora Vanessa Curti Perenha Gasques. Então, eu estou votando nesse sentido da designação. Todos estiverem de acordo? É porque não tem? Então, pois não. Então, o tribunal, a unanimidade, designando o doutor Paulo César Alves Sodré, membro substituto desta corte, como integrante de juiz auxiliar da propaganda eleitoral. Com a palavra, eminente vice-presidente e corregedor. Só para anunciar, senhor presidente, eminente pares, o fechamento de cadastro, né, o alistamento, transferências, revisão. E aqui eu pego um espelho do estado todo apenas para efeitos de mostrar aos senhores os números, né? Em Mato Grosso foram alistados 5.288. Pedido de transferência 5.968. Revisão 2.564. Segunda via 260. Ou seja, foram atendidos até o dia 7, que foi ontem o dia do fechamento do cadastro, 14.080 eleitores. Há alguns dados aqui que ainda nós iremos requerir algumas situações, mas o cadastro já está fechado, entendo eu que com números razoavelmente satisfatórios. Eram essas as informações. Hein? Pois é, esse aqui é só de ontem, mas o fechamento de cadastro ocorreu ontem. Né? Mas isso é preciso que nós avaliamos, porque vejo os senhores em Rondonópolis que prorrogamos e coisa e tal, e deixamos, como todo bom brasileiro, tudo para a última hora, né? Foram atendidos só ontem 911. Então eu queria apenas trazer isso para os senhores. Faremos depois um espelho do Estado durante todo o período que foi feito e que não foi, e traremos nas próximas sessões. Que hoje acabou bem cedinho, né? É só um questionamento, porque eu tenho visto, né, e lido na imprensa sobre a questão da nomeação dos membros dessa casa, né?
Recentemente até o tribunal baixou um outro edital porque o número suficiente, não houve inscrição suficiente para o cargo de jurista, na categoria juiz, de juiz substituto. E nós temos 3 processos hoje lá eu não sei se está no TSE, eu queria só saber, na verdade, assim, 2 no TSE e um já está com a presidente Dilma. Porque, na verdade, o senhor sabe muito bem que a responsabilidade do tribunal foi cumprida de forma correta, até com boa antecedência. Foi encaminhado o ofício para os órgãos competentes, mas lá na frente quem vai ser cobrado vai ser o tribunal, né? Vai ser cobrado, eventualmente, as pessoas não conseguem diferenciar muito, né? Separar muito. O senhor tem conhecimento de como que está? E se está a posição, se seria o caso ou não do tribunal encaminhar alguma solicitação, né, para que... Nós temos em julho 3 membros saindo, né, 2 titulares e um substituto. E até para a questão da propaganda também, que pode, no meio da propaganda, vamos tirar um juiz da propaganda, né, que vai ser em julho, né? Só para saber se o senhor tem conhecimento da situação hoje. Até ontem, eu recebi de uma das listas, acho que é o doutor Ricardo Almeida, que terá que prestar umas informações para a ministra Laurita Tavares, porque na documentação dele apresentou 2 ações. Então ele tem que justificar a razão dessas ações. Isso vai atrasar ainda mais. Eu estou marcado com ela na terça-feira, inclusive para cobrar agilidade. E também estou procurando ver se tem uma agenda com o ministro da Justiça, e o processo já levantei, está com assessor jurídico, mas não consegue falar com ele, não consegue uma agenda com o assessor. É quem está com o processo, simplesmente para dizer de que, para agilizar, né, o que já está na presidência, a nomeação de um dos 3. E nós vamos enfrentar, sim, dificuldade, porque ainda tem uma lista aqui aguardando inscrição. E eu pensando em fazer uma comunicação à OAB para uma divulgação interna daqueles que têm condições de participar. Me permite uma parte, essa situação é tão interessante que a Associação dos Magistrados do Brasil, mais a da Justiça Federal, provocou o STF, no sentido de que fosse cumprido esse prazo constitucional de 20 dias, salvo engano, a Constituição coloca, para a nomeação de membros de tribunais que ficam a cargo do Poder Executivo. Porém, houve uma falha, assim, gravíssima na medida que eles provocaram, porque não foi nomeado um caso específico. Então, o ministro Teori Zavascki nem conheceu da reclamação, porque disse que não tinha um caso, pelo menos, nomeado na reclamação, que dissesse que tivesse lá 8 meses, 7 meses, né? Pela experiência que eu passei na última vez, a minha ficou 8 meses na presidência, não foi nem antes, porque é um comitê de 6 a 7 pessoas que fazem, e existe, parece que, vários outros tribunais. Então, realmente hoje, essa situação das nomeações no Brasil inteiro é algo realmente muito preocupante, a ponto de que a própria Associação dos Magistrados já fez essa manifestação, que talvez poderia ser levado novamente à Associação dos Magistrados, para que ela pudesse, então, até autorizando o caso de Mato Grosso como objeto, porque não tinha objeto a reclamação, né? Daí, de repente, de refazer a reclamação, né? Porque é constitucional. 1 mês, 2 meses até seria tolerante, mas 8 meses, às vezes, é realmente algo bastante preocupante, né? E a outra questão que eu gostaria também de ponderar é que eu tenho, desde o início da minha participação na comissão na época da OAB, que nós possamos divulgar mais e abrir mais prazo, mais tempo para a mobilização dos advogados, né? Os advogados, eles, às vezes, não contam nem com essa possibilidade. Então, é preciso fazer um trabalho de realmente
juntar forças, mobilizar e incentivar. Tem muita gente que não tem mínimo interesse. E eu acho, nessa experiência que eu tive aqui, não é uma questão de interesse pessoal, é uma doação também de tempo que a classe tem que dar para a justiça eleitoral. Né? A desembargadora também aqui pode me ajudar, o Samuel, porque é uma questão de salutar importância. Financeiramente, é outra questão que precisa ser repensado tudo isso. Para um advogado eleitoralista abrir mão, como eu fiz, para receber 4.700 líquido, isso é muito difícil. Aí vem aquela argumentação, não, mas é bom que não seja da área eleitoral. Então nós somos o único tribunal do Brasil que vamos incentivar a composição por gente que não é da área afim. Ninguém viu no Tribunal Regional do Trabalho um criminalista ser nomeado. Por quê? Se requer conhecimento. Ninguém quer alguém no STF que não tenha domínio da Constituição. É a nossa exigência. Então nós também temos que exigir aqui que as pessoas tenham interatividade com o direito eleitoral. Mas para isso precisava ter um repensar muito grande dessa situação, né? Então, realmente, eu até fiz uma proposta no sentido que, olha, então um advogado que é eleitoralista, quer vir para cá, que houvesse uma modificação no sistema, que se pagasse salário de desembargador federal e ele estaria totalmente impedido de advogar. Totalmente impedido de advogar. Eu quero só acrescentando para efeito previsão, né? Mas tem que, por isso que falta mobilização. Só para ilustrar o debate, ontem eu estava assistindo uma entrevista do ministro Marco Aurélio na TV Justiça, e exatamente sobre a justiça eleitoral, e questionado sobre este tema, disse o ministro que ele é adepto da tese de que a corte deveria ter um corpo permanente. Até porque os advogados que passam, eles não estão sujeitos à quarentena como Sim. estão em outras. Sim. E que ele já teve caso de que dia o cidadão estava sentado na bancada com ele e no outro dia na tribuna. E que realmente é uma situação que precisa ser encarada pelas autoridades, pelo especial, pelo legislador. Isso é repensar. Agora, com relação a essa lista, me parece, doutor Blazak, não sei se estou enganada, mas me parece que é uma questão até cultural. Há muito tempo parece-me que não há uma divulgação adequada e coisa e tal, né? Então eu fico aqui a sugestão, endosso a sugestão do doutor Agamenon, para que a Justiça Eleitoral possa colaborar com essa divulgação e que também a Ordem dos Advogados, e aqui o Samuel, eu e o doutor Blazak, possamos incentivar também a Ordem a chamar, fazer o chamamento. Eu estava presente nessa sessão do Tribunal de Justiça quando foi indicado. Realmente havia... você não tinha muitas... Você não tinha nenhuma opção, não é muita. A lista tríplice, você excluía um e estava pronta. O presidente estava. Acho que talvez nessa situação vamos chegar talvez na situação máxima problemática e talvez seja a grande oportunidade. É na crise que muitas vezes se nascem as soluções. De repente, eu acho que talvez daqui pudesse nascer uma tratativa com o Tribunal de Justiça para que de fato pudesse se normatizar essa questão da escolha das listas e se desse à OAB a responsabilidade de fazer a apresentação da lista sextupla. Eu fiz essa proposta, pularam dessa altura. Então, porque a ordem, porque o tribunal é que teria que verificar a documentação. Eu disse, olha, se a ordem não pode indicar na categoria de jurista, onde ele vai passar 2 anos... Imagina para TJ. Imagina, no meu caso, vitalício, eu não apresentei documentação ao Tribunal de Justiça, eu apresentei documentação à Ordem dos Advogados. Perfeito. Quer dizer, quem pode mais, pode menos. E ainda que tivesse que permanecer essa exigência, não haveria nenhum problema. O tribunal pode fazer o crivo novamente. Agora, responsabilizaria a Ordem dos Advogados, porque na minha situação, a Ordem dos Advogados ela teve até uma discussão interna, porque a Comissão de Direito Eleitoral fomentou para que de lá nascessem as pessoas
que tenha uma afinidade com o direito eleitoral e se candidatasse. A diretoria da Ordem dos Advogados, ela disse, eu não posso entrar na discussão porque todos são advogados e nós não podemos interferir nesse processo. Então não existe essa história, muitas vezes, não, a OAB vai apoiar. Não, ela não apoia ninguém porque ela diz que todos são advogados. Eu acho isso uma omissão muito mesquinha. Eu acho que não, a ordem tem que se posicionar assim e ir atrás, exatamente incentivar as pessoas que têm grande interesse. Eu não estou nem exigindo a especialidade, mas um grande interesse, estudo, uma afinidade mínima com a área do direito eleitoral, e se a pessoa não tem hoje e quer ser amanhã, que entre nas fileiras, e aqui está a tribuna livre. Nós vemos pouquíssimos advogados em muitas causas. Nós julgamos esse ano já dezenas de processos aqui que faltou um advogado na tribuna para defender teses que muitas vezes para nós aqui como juízes, elas carecem de uma discussão maior. Então o campo é aberto demais, eu sempre preguei isso. O direito eleitoral é um dos campos mais promissores desse Estado. Então existe uma grande fatia de mercado com essa possibilidade. Então eu acho que sim, maior que no momento em que o tribunal fizesse uma resolução, uma portaria que já existe em outros tribunais do país, responsabilizando então a ordem pela lista sextupla, porque olha, se o Tribunal de Justiça não conseguiu 6, a ordem tem que conseguir 6 para apresentar uma lista sextupla. Isso já seria uma outra situação, nós não teríamos essa ida e vinda. E a outra situação que eu quero alertar aqui, eu fiz esse alerta até para o presidente Juvenal, fui ao desembargador Orlando Perry, fiz esse alerta, tem que proibir a inscrição em 2 listas. Por quê? Porque no momento em que a ministra lá diz que se a pessoa estiver em 2 listas, e ela é escolhida para uma, e as 2 estiverem lá, prejudica a outra e voltaria. Eu fiz essa profecia. Eu falei, olha, pode dar problema. Mas todos se candidatarem em 2 listas? Não pode, mas não pode. O STJ não permite. Só permite você se candidatar numa outra lista quando aquela que você foi escolhido. Se candidatou e depois desistiu. Exatamente. Mas eu me candidatei, por quê? Porque é permitido, porque todos os outros... Almeida se candidatou. Sim, porque todos se candidataram. Então por que eu vou deixar de me candidatar? Agora, que é errado porque se você sobe em 2 listas e está na presidência em 2 listas, se você é escolhido para uma, a outra volta. Ser polivalente é besteira. Aí volta. Entendeu? Aí emperra todo o processo. Então, aqui eu concordo com Vossa Excelência, mas eu vou lhe ser sincero. Eu já estou aqui há 4 anos e anteriormente os advogados, os membros juristas, tanto titulares como substitutos, eu acredito que quase todos foram apresentados ao Código Eleitoral quando entraram aqui dentro. Sim. Nenhum, Sim. Não houve. Eu acho que os únicos advogados que já trabalharam no eleitoral antes de vir para o tribunal foi eu e Vossa Excelência. Mas e olha a dificuldade. Não. E é uma dificuldade. Todos. Eu me lembro de Milton Damasceno, como é que chama Renato Viana, Samir Ramudes, foram apresentados aqui ao Código Eleitoral. Concorda comigo que você tem 2 anos para ser juiz e 1 ano para aprender, morreu 1 ano. Isso vai ser difícil. Mas tem que ter um incentivo, se você mudar a legislação completamente, você tem direito de concorrer, né? Sim. Até por uma nova experiência, uma nova aprendizagem. Mas as outras áreas exigem a qualificação. Mudar a Constituição, sei lá. Mas é que tem que começar, Samuel. O caminho é longo, né? O caminho é muito longo. Tem que falar com a bancada. Para fazer uma emenda constitucional. Por exemplo, na minha primeira lista demorou 1 ano para ser escolhido. E na segunda, 1 mês. Isso aí depende muito da presidente da República. Ela está preocupada com a eleição dela, não está preocupada com os tribunais hoje. Ela está preocupada com a reeleição. E olha lá, a parada está dura. Senhor presidente, a única preocupação que eu tinha, o senhor já me esclareceu, que era exatamente... Pois é. É importante exatamente que o tribunal se posicione. Queria só parabenizar Vossa Excelência por já ter marcado, eu acho que é por aí. Se vai ter, se vai ser provido, se vai ser acolhido, é uma outra coisa. Eu acho que o tribunal tinha, como o senhor mesmo está fazendo, provocar, e até, se é que o senhor já deve estar fazendo isso, mas
que isso seja feito através de um ofício, né, também entregue em mãos, se for o caso, ou entregue diretamente, para deixar bem claro o que o senhor disse no começo, ao iniciar o relato de Vossa Excelência, que é apenas e tão somente cobrar uma celeridade diante de um quadro que está se vislumbrando, né, para não se dê uma conotação diferente disso. Então, que seja só isso, e eu acho que eu estou satisfeito com a resposta do senhor. Senhor presidente, antes de terminar... Antes de terminar a sessão, é que eu estou surdo, né? Antes de terminar a sessão, eu gostaria que Vossa Excelência submetesse ao pleno. Nós vamos ter um seminário da Escola Judiciária Eleitoral previsto para o dia 4 e 5 de junho. Eu não estou com a folhinha aqui, mas me parece que dia 5 tem sessão, não é isso? Qual é o dia da sessão, doutor Mauro? Quinta-feira, dia 5. Ah, tá. Apenas levar à consideração do pleno se a possibilidade do adiamento ou retardamento da sessão do dia 5, para que todos os membros possam participar do seminário de direito eleitoral. Uma mudança de data do julgamento aqui. Do dia 5, que seria uma quinta-feira, será? Tem que levar em conta aí a Copa também, né? Dia 13 começa a Copa. Dia? Mas antecipar. Dia 5. E se antecipar? Vamos antecipar, porque dia 5 nós vamos ter que... E temos aqui também, eu não vou poder sair. É 28. Uma antecipação, talvez, porque nesse dia 5 nós vamos ter aqui o Dr. Marlon Reis, vamos ter aqui o Edson de Rezende Castro. Seria importante o pessoal da Ficha Limpa, que todos estivessem presentes nessas... A palestra do Dr. Edson é muito boa. Dr. Edson é aquele mineiro lá. Assisti a última palestra de propaganda agora dele. Eu queria submeter ao pleno. Eu vou deixar de sobreaviso aqui uma possibilidade de antecipação para o dia 2, na segunda-feira. Mas isso aí é sempre deixar para tratar na próxima sessão, para que todos os membros dos outros procuradores da gente da possibilidade. Claro. Como foi dito aqui pelo Dr. Zé Luiz Brazac, que no momento oportuno, é a revisão que sem resistir nada, da forma de pagamento para que incentive. Porque não é só os advogados, como os juízes, os outros procuradores, vêm aqui assim por amor. A nova aprendizagem, né? Não, e amor à profissão, porque também não ganha grande coisa não, todos são iguais. Então vem aqui por amor. Os advogados, até para ter a honra de representar a instituição no tribunal, né? É uma forma de você concluir tua carreira representando a sua instituição. Então ficamos assim, vamos já formular todos aí um estudo dentro das suas agendas, e assim antecipar para segunda-feira, dia 2. Dia 2 eu não posso. Na quarta-feira. Não, já estou dizendo. Na quarta, talvez. Na quarta, da manhã, temos sessão do Natal. Na segunda seguinte, dia 9, não dá? A sua sessão é de manhã? De manhã, na quarta. Na segunda seguinte. A minha também é de manhã, mas lá estão... Dia 9 dá, Mauro? Mas olha, presidente, a minha lá, como eu estou afastada já de lá, o tribunal está avisado que a prioridade é aqui. Então, se todos estiverem de acordo, eu tenho a sessão aqui. Eu acho que aqui antecipar muita coisa Poderia ter, senhor presidente, eu não sei se a possibilidade,
no caso de absoluta impossibilidade de retardamento, adiantamento, mudar até o horário da sessão, fazer uma sessão extraordinária à tarde, né? Tipo de como era antigamente, 18 horas. Em virtude do seminário, que todos os professores já estão acertados para vir aqui. Eu acho, presidente, que deveria ser feito um estudo prévio já para discutir na próxima sessão e resolver de uma vez por todas essa possibilidade de antecipação ou adiamento. Como o Gaminão acabou de dizer, verificar já quais são as sessões futuras que serão prejudicadas pela Copa para a gente fazer uma agenda prévia já, decidir isso de uma forma geral, não pontual só com relação a essa data do seminário, né? Nós teremos jogos, teremos feriado, teremos várias situações em que não haverá sessão por conta da Copa do Mundo. E aí define tudo de uma vez só. Então já fica designado o doutor Lídio Modesta Fazer o estudo. para fazer esse estudo aí, nós trazemos na próxima sessão. Senhor presidente, olha, eu tinha anotado aqui antes, eu preciso fazer essa ponderação aqui, me perdoe pelo adiantado da hora aí. Você pode sair, não tem problema. Olha, aqui, inclusive a desembargadora Maria Helena, que vai estar no comando das eleições, ontem, terça-feira, nós julgamos aquele caso da filiação partidária, e eu fiquei encasquetado com esse tema, e acho que, de fato, teria que ter talvez uma ponderação, não é nem orientação para os juízes, porque eles são livres para julgar, né? Mas a questão do artigo 22 da Lei 9.096, do cancelamento imediato das filiações partidárias, a lei antes da Lei 12.891 de 2013 dizia que era para, quando configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos. E a nova lei, que está em consulta no TSE, se vai aplicar nessas eleições ou não, e não foi respondido ainda, ela muda para dizer que prevalecerá a mais recente. Então, acho que agora deve estar começando a pipocar nas zonas eleitorais muitos problemas de dupla filiação. E aí, de repente, fazer uma ponderação para os juízes que ainda o TSE não decidiu qual lei que vai prevalecer. Mas como é que nós vamos fazer uma ponderação do que não tem orientação? Mas pelo menos alertá-los de que existe essa consulta. Eles já estão orientados, doutor Bassar, que isso já vem de há muito, e que quando há duas, prevalece a lei anterior, que cancela as duas. Certo. Não é? Então, eles estão sabendo e isso tem sido aplicado. Tem sido aplicado. Então, agora, está prevalecendo a lei anterior. Isso, nós estamos aguardando uma decisão recente, alguma coisa que realmente dê um norte positivo para o caso, para que possamos orientá-lo. Só para dizer para eles, tem lá, mas ainda não tem nada, vamos chover no molhado. Era isso. Então, nada mais havendo a ser tratado, antes de encerrar a sessão, como esta é a última, aí eu, em nome do tribunal, aqui vou deixar registrado a todas as mães, né? Em nome do tribunal, aqui um feliz Dia das Mães, de todos os membros, servidores, procurador, que todos tenham aí, junto com seus familiares nesse final de semana, uma boa festividade. E assim eu declaro encerrada a sessão, estendendo também a todos os servidores, inclusive do interior, mãe das mães e etc. Muito obrigado a todos.